Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Empresário, empresária, que está começando um novo negócio. Estamos aqui mais uma semana. Vou chamar aqui minha sócia de projeto, a Érica, para a gente poder começar a nossa live. Conseguiu entrar, Érica? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Bem, como vai essa visionária? Eu estou bem, e você, visionária? Bem, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Mais uma semana. Isso, mais uma semana com os novos desafios, Isso aí, novos desafios, que é muito mas, bom, né? Novas visões. sim, mas também novas oportunidades de crescimento, né? Eu acho que o nosso intuito aqui é fazer com que o pequeno empreendedor, aqueles que estão começando, comecem com a certeza de que se tiver um processo, desde a hora que você entra na tua empresa até a hora de você fechar as portas, né? No caso de ir embora para sua casa, que você entenda que a maioria das coisas depende de você, sim, mas se você passar os processos para pessoas que podem fazer com que o negócio aconteça, ele vai acontecer de forma simples, né? E produtiva, com resultados. Não é, Érica? Exatamente. A gente prioriza muito aqui a leveza, né, Carla? Sim, Então, assim, para que, principalmente para nós mulheres, né, para que a coisa funcione, para que a coisa dê certo, ela tem que ser leve e fácil de conduzir. A gente sabe que existem muitos desafios, né, na vida do empreendedor, mas o importante é ter organização, o importante é ter processo para que isso se torne algo viável e que você consiga fazer isso todos os dias e dar o seu melhor naquele momento que você está ali no seu negócio, no seu empreendimento. Né? é isso aí. Muito bem. Érica, eu vou pedir para você hoje fazer as honras. Eu sei que você pensou em alguns pontos aí. Eu gostaria que você ajudasse a gente aí com essa sua visão, a visão que você teve aí sobre o início, né, do projeto. E eu acho que vale até um pouco a pena a gente falar um pouquinho de nós, né? Vou falar um pouquinho de mim antes de você dar sequência. Meu nome é Carla Soares, eu sou hoje é, uma das cofundadoras de um e-commerce, a Human Nutrition. Nós somos uma loja de suplemento alimentar e quando nós começamos, a gente começou querendo abraçar o mundo, vamos fazer tudo, vamos ter tudo na nossa loja e por fim a gente começou a identificar um padrão de pessoas que frequentavam a nossa loja, que compravam os nossos produtos, que eram mulheres ou pessoas que estavam interessadas em cuidar da pele, do corpo. Então, a gente foi definindo, até mesmo, desde quando a gente começou, há 2 anos atrás, a gente foi definindo até mesmo uma questão que muitas vezes para o empresário, no começo, ele não define de forma eficaz, que é quem é o perfil do seu cliente. Então, a gente conseguiu identificar isso basicamente 2 anos depois que nós abrimos a loja. Então, qual era o tipo de pessoas que entrava ali, que fazia o consumo dos produtos, o que essas pessoas queriam. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante também a gente levantar hoje, né, Érica? Que eu acho que é um pouco também sobre o conteúdo que nós vamos falar. Eu também sou gerente comercial de uma empresa de informática, trabalho em período basicamente integral, dedicada a isso, né? Então, eu trabalho com uma equipe de 8 pessoas, o que me leva também a ter uma consistência e um domínio um pouco maior sobre como lidar com pessoas, como fazer os processos acontecerem dentro da área comercial, né? Com os vendedores. Eu vim do comercial, eu sou vendedora há muitos anos, né, Erika? Só dentro A vida da gente. do mercado que eu trabalho hoje, 13 anos, eu tenho 8 anos também de história dentro de um outro mercado, que era o mercado farmacêutico,
Então, a gente domina um pouquinho aí desse negócio de vender e como fazer a coisa acontecer, né? Como atender o cliente, como ter um posicionamento diferenciado aí diante dos clientes. Agora eu vou passar um pouquinho a voz para você. E nós estamos aqui, né, com esse projeto, eu e a Érica. A Hum? gente está construindo isso, né? É um negócio que a gente começou recentemente, apesar da ideia já ter há um longo tempo, quase um ano. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar aí você falar um pouquinho, Érica. A joia. E, gente, a Carla, eu conheço a Carla aí desde de uns tempinhos atrás, né, Carla? Já faz algum Sim, tempo. E assim, eu sempre falo isso pra ela e é uma pessoa assim que eu admiro muito porque é muito consistente naquilo que ela faz, muito competente. Então, assim, realmente é uma troca de admiração aqui, né? sim. Então, assim, falando um pouquinho de mim, então, falando um pouco da Érica, sou a Érica Gondim, sou fundadora da Go Up Informática. Essa empresa ela tem aí já 7 anos no mercado. E assim como a Carla, também comecei querendo abraçar o mundo, querendo vender para todos os nichos, para todos os públicos. E eu trabalho com software. E ao longo do período eu fui entendendo também que eu precisava direcionar os meus esforços para um determinado público. Sempre que me perguntavam assim, Érica, qual que é o seu público-alvo? Eu dizia, gente, não tem um público-alvo, porque todo mundo que tem um computador ou um dispositivo precisa de proteção. Como eu trabalho com segurança da informação, todos podem ser meus clientes, todos são meus clientes. Mas ao longo do período eu fui entendendo que todos podem ser meus clientes, ser nossos clientes, mas nem todos se encaixam com o formato como a gente trabalha. Então, nós a partir daí começamos a direcionar mais o nosso atendimento, os nossos esforços em conquistar o cliente, nosso cliente ideal. Porque assim, qual que é o cliente ideal para uma empresa? E a gente vai falar um pouquinho hoje mais sobre isso. Mas é o quê? Não é só aquele que se interessa pelo que você vende, mas aquele que também é mais vantajoso para sua empresa. Então, qual que é o cliente ideal quando você desenha ele na sua cabeça? É aquele cliente que ele tem afinidade com o seu produto, com o seu serviço e que traz para a sua empresa o maior lucro. Então, esse é de fato o cliente ideal, esse é de fato o cliente que você tem que buscar. Então, porque às vezes, por exemplo, eu vendia muito, muito, muito para pessoa física, por exemplo, né? Licenciamento doméstico. E isso me dava muito mais trabalho e muito mais custo do que lucro. Então eu decidi não me esforçar mais nesse público e direcionar para um outro tipo de público, que é o público que eu trabalho hoje, que são empresas e tudo mais. A gente está muito focado aí no B2B. Então, assim, o empresário ele começa muitas das vezes aí atirando para todo lado, sem saber bem aonde ele quer chegar. Mas isso é normal, isso acontece mesmo. Até porque a gente tem uma coisa que a gente imagina, uma coisa que a gente projeta e tem aquilo que é a realidade, né? Então, e para você entender o que é a realidade, você tem que viver. Não tem jeito, né? É experimento e você vai aprendendo aí com o tempo, né? Hoje a gente tem aí algumas empresas que a gente atende, empresas grandes e que estão aí no foco da nossa empresa, e a gente se sente muito mais confortável em estar atendendo esse tipo de público. Bom, Carla, vamos lá. Vamos começar aí o tema da nossa live. Porque assim, nosso projeto aqui, gente, é ajudar você, empresário, a construir um comercial eficiente. Tanto eu quanto a Carla, nós estamos aí no comercial já há algum tempo. Eu já treinei pessoas, ela já treinou pessoas, e hoje eu também faço parte de treinamento e capacitação dos meus funcionários. Eu que criei aqui o time comercial da minha empresa, então a gente tem aí um pouco de experiência, algum know-how para trazer isso para vocês. Então, hoje, o que nós queremos falar? Nós queremos falar a respeito do diagnóstico do seu comercial. Para você poder chegar em algum lugar, você precisa saber onde você está. Então vamos entender hoje, ensinar vocês como que vocês entendem em que momento vocês estão, até para saber até para saber entender qual que é o seu público, enfim, né? Saber em que momento vocês estão da empresa, tá? E aí a gente trouxe aqui alguns pontos e eu quero começar com a parte da cultura, né? Qual é a cultura da sua empresa? Sim. E aí
muitos podem dizer assim, Érica, mas eu estou começando agora, eu nem tenho isso de cultura empresarial, as coisas simplesmente vão acontecendo. Mas é justamente isso. Se as coisas simplesmente vão acontecendo, essa é a cultura da sua empresa. Então a cultura empresarial é aquilo, é o jeitão. Como que as coisas são feitas na sua empresa? Quem que atende primeiro? Se você é uma loja, tem alguma sequência? Enfim, como que são feitas as coisas hoje é a cultura da sua empresa. Não é isso, cara? É, na verdade, basicamente é isso. Quando a gente fala muito em cultura empresarial, né, às vezes a pessoa fica naquela ilusão de achar que tem que fazer um formato. E, na verdade, a cultura da empresa, ela reflete muito a imagem do dono, né? Então, a forma como você é, todas as outras coisas vão ser. Então, você é um disseminador de hábitos, um disseminador de formatos de atendimento, você é um disseminador de formas de atender o teu cliente. Então, por exemplo, vou dar o exemplo no caso da Human Nutrition, né? Quando a gente optou por abrir um e-commerce, né? E nós fizemos ali, o contato é muito via chat, algumas vezes a gente faz o atendimento telefônico, mas nós desenhamos a forma como a gente queria que aquilo fosse feito. Então, um cliente chama no Instagram, como nós vamos atender? Tem ali um formato. Um cliente chama dentro do WhatsApp, existe um formato. Então, isso vem muito da forma como você lidar com as coisas que você faz, né? Então, eu acredito que todo mundo tem essa forma. Então, essa basicamente vai ser a forma como tudo vai acontecer dentro da tua empresa, a forma como você coloca isso para que as pessoas façam e a forma como você faz. E muitas vezes até não dá para nem para ser contraditório, porque, por exemplo, você dá um exemplo de um atendimento para um funcionário seu ou para um especialista, um gerente, enfim, seja quem for a pessoa que está ali aprendendo, se você coloca de um jeito e aí a pessoa te ouve fazendo de outra forma, isso já vai causar um impacto também, vai dar uma diferença no atendimento. Por quê? Porque aquilo fica meio que contraditório. E a pessoa, no momento que vai dar sequência no atendimento, ela vai falar, não, se o meu chefe, a pessoa que é meu líder, fez nesse formato, eu vou seguir essa sequência, porque é uma sequência que provavelmente dá certo e eu que estou errando fazendo de outro jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado até mesmo com isso, né, Érica? Porque a pessoa não, a gente não pode ser contraditório na informação de você falar para o teu vendedor, para o teu subordinado fazer de um formato e você ir lá e agir de outro. Exatamente. É aí que entra, né, cara, a questão dos processos. Eu confesso que, inclusive, quando me falavam assim, que eu tinha que mapear os meus processos, entender quais eram os meus processos, eu tinha bastante confusão com relação a isso, até que eu comecei a ter clareza a respeito do que são esses processos. E nada mais é do que isso que a Carla falou. Se um cliente chegar, você tem que mapear como que o cliente fala com vocês, como que é o atendimento, quais são os canais que esse cliente vai se comunicar, quais são as formas, por exemplo, formas de pagamento. Se você consegue já deixar para o seu vendedor, ali para o seu colaborador, quais são as formas de pagamento para determinados valores, quais são os descontos pré-estabelecidos, quais são os combos que esse vendedor pode fazer, qual é a linguagem que ele vai utilizar em cada atendimento. E se você conseguir parar um pouquinho e simplesmente mapear isso de forma que você consiga de alguma forma padronizar, é claro que vão ter situações em que às vezes foge um pouco desse padrão, né? A Sim. gente não precisa ser totalmente engessado, porque esse negócio de processo vai deixar minha empresa engessada e vai acabar aí com a A liberdade do naturalidade. vendedor, talvez, né? Enfim, a criatividade. Mas não é isso. É para evitar justamente o que a Carla falou. De você dar um comando pro seu subordinado, dar um comando para sua equipe, e daqui a pouco você está fazendo diferente. E aí a equipe fica confusa. Será que é para fazer ou não é para fazer? Se toda hora abre exceção, então acho que isso não é uma regra. Né? Então, o ideal é que você tenha esse mapeamento de processos, de forma, mesmo que de forma simples, mas que o seu colaborador, que a sua equipe,
saiba como que ele vai se comunicar com o cliente, como que ele vai vender, enfim, já ter ali todos os processos pré-definidos, para que até numa reunião one-on-one, até que para que quando você for cobrar isso do seu funcionário, né? Até cobrar isso da sua equipe, você tenha isso. Não, mas a gente combinou que seria assim. Você fez assado. Aí eu quero que você me traga o motivo pelo qual você não seguiu a regra, você não seguiu o processo que nós definimos. Então isso aí acaba te deixando com um norte muito melhor para que você converse com o seu funcionário, com o seu colaborador e as coisas de fato aconteçam, que as coisas de fato caminhem para aquilo que você projetou. Então, ter um mapeamento dos processos é muito legal e, inclusive, se seus processos não estão mapeados, você não tem muita ideia do que está acontecendo, começa mapeando o que está acontecendo hoje. Como que é feito hoje? Que a gente volta lá na cultura. Como que é feito hoje? Tá, as coisas são feitas assim, assim, assim. Como que a gente pode melhorar isso? Aí vocês determinam como que é a melhora, né? Bom, e aí a gente chega aí num outro ponto que eu queria trazer, Carla, que é a questão do foco, que vai trazer aí um pouco da questão dos processos. Quando eu digo foco é o seguinte, qual é o foco da sua empresa hoje? Procure entender isso. É um foco em vender mais, em questão de volume, ou seja, você vai colocar ali o seu ticket para baixo, a sua margem ser menor para que você venda mais, ou você prefere focar em tickets maiores, que de repente vai demorar um pouquinho mais para vender, mas com valor maior agregado, né, cara? A gente tem que também pensar nisso daí. Sim, na verdade, isso daí é uma boa questão, porque nessa questão, nessa coisa de você querer atingir todo mundo, muitas vezes você cai nesse erro, né? Ah, eu quero atingir todo mundo, mas muitas vezes você tem um esforço muito grande, porque você vai ter que conversar com muito mais pessoas, né? É diferente de você atingir um público, por exemplo, high ticket, né? Que tem muita gente que faz esse processo de atender clientes maiores. No caso do B2B mesmo, no caso, por exemplo, a GoUp, se a GoUp optasse por, eu vou atender clientes que têm uma quantidade de 1.000 funcionários, ou eu vou atender clientes, no meu caso, no meu e-commerce, eu vou atender clientes que queiram apenas efetuar a compra de um produto que de uma outra marca, que é muito mais caro, enfim, isso tudo faz com que você tenha também um esforço em vender aquilo, né? Eu vejo muito que, às vezes, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei o e-commerce, a gente queria abraçar todo mundo. Então, nós entramos com várias marcas, na época foram 3 marcas, e dentre elas, 2 muito fortes no mercado, que tinham um nome muito grande. Porém, para que a gente conseguisse alcançar esse público, por exemplo, a gente tinha que fazer um investimento muito maior dentro de ads das plataformas que existem disponíveis, né? Então, será que esse deveria ter sido o nosso esforço inicial? Será que a gente não deveria ter começado de outro lugar? Eu não sei, porque a gente não fez isso, né? Nós já estamos num outro patamar, mas nós erramos pra caramba com isso, por quê? Porque existiam outros players no mercado que estavam há muito mais tempo, já conheciam muito mais o mercado. Então, esse entendimento, eu acho que às vezes é até uma questão de você planejar isso com antecedência. Por quê? O que eu vejo, né, e eu vou falar um pouco da minha experiência. A gente tenta começar com o que tem, e tá tudo certo em começar com o que tem, desde que você pare de tempos em tempos para analisar o teu mercado, analisar se esse é o caminho que você está andando, é um caminho correto, ou se você não tem que fazer, de repente, uma curva ali para desviar de uma pedra que vai estar na tua frente e pode até acabar quebrando o teu negócio, né? Eu passei por um momento muito difícil dentro da empresa, com o meu irmão, né? Eu tenho meu irmão como sócio, acho que eu nem tinha falado isso, mas enfim. A gente passou por um momento muito difícil financeiro, porque a gente fez um investimento alto em um produto que acabou ficando encalhado e a gente ficava naquele desespero. A gente precisa vender, precisa vender, precisa vender. Ou seja, então isso tudo, se tivesse feito um estudo antes, planejado com antecedência, talvez a gente não tivesse passado por isso. Serviu de lição? Serviu. Nós aprendemos e está tudo bem agora. Mas foi um momento que nós achamos que a loja ia fechar. Então,
essas minuciosidades, às vezes, elas precisam ser estudadas, né? Então, você tem que estudar bem o teu negócio, estudar bem qual é o esforço que você vai fazer para chegar nesse público. Ah, tá, eu tenho uma, por exemplo, vamos fazer um outro exemplo. Eu tenho sou uma manicure e eu tenho meu salão de beleza, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, que fazem o atendimento também. E aí eu quero atingir que tipo de pessoa? Qual é o tipo de pessoa? Ah, eu quero atender as pessoas do meu bairro. Então, planeje para fazer um trabalho em volta da sua casa, em volta ali do seu negócio, em volta do que você está. Ou não, eu não quero atingir, eu quero trazer pessoas de fora, eu quero que as pessoas venham de outros bairros para me conhecer e ver o meu trabalho. Planeje isso de forma estruturada e planeje a forma como você vai fazer esse atendimento, porque às vezes as pessoas que estão ao seu lado têm um perfil, as pessoas que estão fora do lugar onde está o seu comércio têm outro perfil, exige que você faça um outro tipo de atendimento, um outro tipo de abordagem, enfim, isso tudo precisa ser bem estudado e estruturado. Eu acho que esse estudo do decorrer do teu negócio e a estrutura que você faz em volta disso, ela tem que ser acompanhada de tempos em tempos, né, Erika? Eu acho que basicamente é isso. Você também pode falar um pouco sobre isso, porque você tem o seu negócio Eu aí acho também. assim, como a gente está fazendo aqui, propondo que você faça um diagnóstico da sua empresa, então acho que a primeira coisa é entender hoje para quem que você vende. Você vende Sim, para um ticket menor ou um ticket maior? Quando a gente fala ticket aqui é o valor, né? Do quanto que você vende o seu produto, o seu serviço hoje. E aí você, de posse desse dado, de posse dessa informação, entender o cliente que eu atendo hoje vai me levar aonde eu quero chegar? Ou eu preciso me capacitar, eu preciso mudar a forma como eu ofereço o meu produto e o meu serviço para que eu possa trazer o cliente que vai fazer com que a minha empresa chegue a esse lugar. Trazendo como exemplo aqui a GoUp, por exemplo, né, a GoUp, eu quando decidi atender clientes maiores, eu sabia, por exemplo, que eu tinha que ter um suporte próprio. Então, eu fui atrás de conseguir ter um suporte técnico que conseguisse atender esse cliente nesse formato que eu estava planejando. Então eu parei, entendi que aquele cliente que eu atendia naquele momento não iria levar a GoUp aonde eu queria. Eu precisava me capacitar, capacitar minha empresa para que eu conseguisse atender aquele cliente que iria levar aonde eu quero chegar. Então, como a Carla falou, uma manicure, ou você tem um salão, se você for querer atender clientes com outro perfil, qual que é o estilo do meu salão, qual que é né, hoje em dia as pessoas querem muito em salões instagramáveis, né, assim, sim. enfim, tem ali até o copo, né, o copo que você vai servir uma água para sua cliente, um café, enfim, o ambiente inteiro tem que atrair o tipo de cliente que você quer. Mas primeiro é entender quem eu atendo, entender como que eu vendo. Tá, é assim que tá acontecendo. É assim que eu quero ficar, ou é assim que ou eu quero mudar e eu vou me capacitar para isso. Então eu acho que é muito disso daí. E aí, a gente já falando disso, a gente já entra nos produtos e serviços, né? Que é um outro tópico aqui que eu separei para falar com vocês. É entender hoje qual é a complexidade dos produtos e serviços que vocês utilizam, que vocês vendem. Então, hoje, o produto e serviço que eu ofereço para o meu cliente é um produto ou serviço simples, que qualquer um pode vender rapidamente, que não precisa de um processo de vendas muito grande, ou que o produto e serviço que eu vendo hoje são produtos e serviços complexos, que eu preciso que a minha equipe esteja muito capacitada, que eu preciso que a minha equipe esteja ciente dos processos, porque quando é um produto ou serviço complexo, por exemplo, a venda é mais complexa, ela passa a ser consultiva. Então você não vai conseguir, não vai falar somente com uma pessoa, você vai falar às vezes com várias pessoas. Então você vai ter que construir essa camada de vendas, né? Então como que é hoje a complexidade de venda? Qual a complexidade de venda do seu produto, do seu serviço? De posse dessa informação, você vai conseguir, inclusive,
mapear qual o valor que você vai cobrar e, enfim, quais os canais de vendas que você vai ter. Não é isso, cara? É, eu vou já abordar de novo. Eu acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre negócios, porque os negócios é o que a gente tem na mão, né? Então vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, hoje na Human Nutrition eu tenho a parte de suplementação e vou falar sobre um produto só, tá? Por exemplo, o colágeno. As mulheres entram lá e aí, às vezes, elas ficam com dúvidas em qual o melhor colágeno. Então, elas abordam a gente no WhatsApp para perguntar: eu vi aqui que tem colágeno X e o Y. Qual que é o melhor? Então, imagina só eu como atendendo a um cliente meu que está na loja, me abordando, não conseguir falar sobre o produto. Eu tenho que falar, eu tenho que saber sobre o que cada um deles faz e saber qual é o objetivo desse meu cliente em querer comprar. Ah, eu quero comprar porque minha pele está seca. Ah, eu quero comprar para manter uma pele ao longo do tempo. Então, a gente tem que ter esse entendimento do que a gente tem dentro do nosso negócio. Por exemplo, saindo um pouco do meu e-commerce, no lugar onde eu trabalho como gerente comercial. Os meus vendedores, eles têm que estar aptos para tirar as dúvidas das empresas que eles atendem. Então, eles têm que saber o que eles estão oferecendo. Então, eu acho que, basicamente, Eric, vou ser bem sincera. Eu acho que hoje nós estamos numa era onde, até se a gente entrar numa sapataria, eu vou entrar na sapataria, eu vou gostar muito mais do atendimento quando eu vejo uma pessoa vem lá, mostra, olha, esse sapato aqui é um sapato não sei o quê, que é de couro, ele não machuca seu pé, porque ele tem o design não sei o quê. É muito mais agradável, você fica muito mais interessado em comprar, porque você fala, nossa, meu, que legal, né? O sapato é tudo isso. Então, Exatamente. eu acho que essa profissionalização do colaborador, do seu vendedor, em ele saber o que ele tem na mão e saber como ofertar para o cliente dele, é a chave do sucesso do teu negócio, na verdade. Não dá para a gente pensar naquela pessoa que entra numa sapataria e você fala, que número que você calça? Ah, eu calço 37. Qual cor? Azul. Toma, experimenta. Gostou? Gostou. Tchau. Não existe mais isso. Esse é um vendedor que a gente até olha e fala, nossa, eu acho que foi meio mal atendida. Por quê? Porque ele Sim. não deu atenção o suficiente, ele não falou do que ele tem na mão. Ou seja, a importância de você entender sobre o produto, seja até de manicure. Às vezes você vai pegar lá na mão da pessoa, você fala, nossa, se você passasse um creme de cutícula para ajudar a tua cutícula a não ficar tão ressecada, existe um creme XYZ que vai ajudar você nesse processo. Ou seja, tudo é consultivo. Eu acho que a venda hoje consultiva, ela é a venda que faz com que o cliente se encante com a tua empresa, se encante com o teu negócio, indique você para outras pessoas e faça o negócio realmente acontecer. Basicamente, eu penso muito nisso. Dificilmente você vai ter sucesso ao longo do tempo se você não fizer uma venda consultiva. Você... Exatamente. Eu ainda vou mais, viu, Carla? Eu sempre sou da opinião de que todo mundo na empresa é vendedor. E também. Porque desde a recepção, desde a pessoa que atende o cliente primeiro, na primeira etapa, até quem vai fazer a parte de financeiro, por exemplo, a parte de pós-vendas, todo mundo tem que estar alinhado, sabendo exatamente o que o cliente comprou, por que comprou, e tentar, inclusive, melhorar a experiência do cliente. Eu já tive alguns casos, alguns comentários de empresas, por exemplo, principalmente eu trabalho com tecnologia, converso muito com os clientes, então eles falam muito assim, são coisas totalmente separadas. Então, por exemplo, o vendedor fez uma venda para o cliente, vendeu, falou: olha, o seu produto faz isso, 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 tá, beleza, fechou, ok. Ele é passado para um outro time, que é o time aí do, né, que vai fazer um pós-vendas, que vai cuidar do sucesso do cliente, mas essa equipe ela não está alinhada com o vendedor. E aí, ele não sabe o que foi que o cliente comprou, ele não sabe quais foram as tratativas, e aí já se torna um outro discurso.
Depois, no financeiro, a mesma coisa. Não, mas eu tratei uma condição de pagamento de uma certa forma, tinha um certo prazo. Então, todas as linhas da sua empresa, os setores da sua empresa, é muito importante que todos se considerem vendedor daquele cliente, que todos saibam quais são, novamente, os processos, que todos consigam se comunicar de forma que todo o percurso, né, a jornada do cliente na sua empresa, ela seja de uma forma agradável e cause uma boa experiência, né, Carlos? Sim, tem que ser excelente, né? Eu acho que basicamente é isso, a gente tem que buscar a excelência do início ao fim, né? Desde a hora que a gente começa com a ideia de, tá bom, eu estou empreendendo, eu vou, qual é meu público? E aí você já busca a excelência nisso, meu público é X, tá, eu vou fazer o que para atender bem esse cliente? Como eu vou fazer? Aí tá, eu vou ensinar o meu vendedor, vou ensinar o meu colaborador a atender esse cliente do mesmo jeito que eu enxerguei que eu ia fazer esse processo. Então, vai lá, ensina, e passa essa visão para que ele também enxergue o teu cliente da mesma forma que você enxerga, que é essa excelência que a Erika acabou de falar, né? Do início ao fim. Aí tá, saiu do vendedor, vai para pós-venda, enfim, finaliza a venda onde o cliente saia do teu ambiente ali, do teu atendimento, seja ele online, pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, ou por telefone, ou presencialmente, porque a gente sabe que existem muitos ainda negócios presenciais, obviamente, né, e nunca vai acabar. Então, que toda essa trajetória do cliente ela seja feita de uma forma que o cliente se encante com o teu negócio e possa indicar o teu negócio para outras pessoas, porque essa questão de fazer a indicação, que nós já falamos em outra live, inclusive, ela é tão importante para você e para fazer com que o teu negócio tenha sucesso. Porque a imagem da tua empresa, ela é o teu branding, né? Ela é o que você deixa para o mundo, né? Então, existe essa necessidade urgente de que a gente pense muito nisso, eu acho, de forma bem é, séria, construtiva, e que nós possamos fazer com que as coisas aconteçam para que o cliente possa ficar feliz no fim das contas, né? Exatamente. E assim, como nós estamos falando aqui de diagnóstico, gente, a gente está dando aqui dicas de como vocês devem estar, mas é muito interessante que você faça esse diagnóstico, você entenda onde você está. Como que estão meus funcionários hoje? Como que eu estou hoje? Mesmo que meu produto seja um produto simples, teoricamente simples, mas eu consigo ser mais consultivo nisso? Eu consigo trazer uma melhora nisso? Então, acho que isso é muito importante, até para que a gente possa colocar aí o perfil do nosso cliente. Então, aí a gente, chegando aí nessa parte do perfil, conhecer o seu público. Então, se você está fazendo esse diagnóstico, para conhecer qual é o seu público. Quem tem visitado a sua loja? Quem tem visitado a sua empresa? Quem tem chegado até você? Determina isso, entenda quem você está atraindo. E aí você vai conseguir, inclusive, criar processos, criar formas de atendimento para encantar esse cliente. Então, dados, gente, hoje são, não é à toa que as pessoas, né, tanto dizem, isso já é algo já até meio clichê, que os dados são novo petróleo, né? Então, Sim. mas isso é de fato importante. Você tenha dados. Porque se você tiver dados da sua empresa, você vai ter como agir. Então, procure entender quem é o seu público. E aí, Érica, como é que eu vou entender qual é o meu público? Procura fazer um cadastro do seu cliente, procura ter ali uma visão ampla de quem tem chegado na sua loja, quem tem chegado no seu comércio, para você entender o perfil do cliente. E aí, com base nisso, você vai também começar a adequar o seu produto e serviço para trazer a satisfação aí e a retenção desse cliente. Então, fazer esse diagnóstico é bastante importante para que a gente chegue aonde a gente falou, né, Carla? Isso, né? Eu acho que essa é a mensagem de hoje, né? Sim, Que, que você, pequeno empresário, possa ter entendido, né? Se você não tiver entendido, a gente vai pedir para você a gente vai deixar essa live salva
deixa o teu comentário aqui, olha, eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre essa questão do diagnóstico, ir um pouco mais a fundo sobre esse assunto, então pode deixar a sua mensagem aqui. Eu e a Érica, apesar de nós sermos empreendedoras, a gente, além de tudo, a gente está disponível para auxiliar no que for necessário, para apoiar vocês. Isso. Basicamente, eu acho que é isso, né, Érica, que a gente tinha para trazer hoje, nessa segunda, essa semana. Então, se você ainda não fez o diagnóstico da tua empresa, escreva. É uma coisa que eu não entendia muito como era importante isso. Hoje eu entendo de uma forma muito mais clara. Então, anote, abra um Word, não gosto de papel, abra um Word, escreve ali exatamente tudo que você está pensando sobre como fazer o negócio funcionar, deixe tudo bem claro para que dessa forma você possa transmitir isso para as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente. E não fica preso, tá, gente? Muita gente coloca aí, eu preciso de uma ferramenta para fazer o diagnóstico da minha empresa, ou não, e não tem. Não, gente, é a folha de papel ou um Word, que nem a Carla falou, e é só você colocar ali, tira da sua cabeça e coloca no papel para você poder ter uma visão de fora. E aí você começa a planejar finalmente o seu negócio. Então, gente, mas era essa a nossa mensagem, é trazer aí a questão da importância do diagnóstico para que no futuro, nos próximos passos, você possa tomar as decisões de forma mais assertiva. É isso. E a gente vai deixar aqui pedindo para que vocês curtam o nosso vídeo, deixem o seu comentário, incentivem outras pessoas a seguirem a nossa página. A gente está começando agora, estamos fazendo aí um piloto, eu espero que dê certo, que a gente possa conseguir alcançar ao longo do tempo aí muitas empresas e fazer com que os negócios que a gente tem, os negócios que vocês têm, tenham muito sucesso aí no mercado. Então é isso. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, Érica, pela nossa parceria. Sou muito feliz em ter você do meu lado. Muito obrigada mesmo, viu? Que Também, Deus Carla, abençoe tenha uma ótima nossa semana. semana. Beijo. Beijo, tchau, gente. Tchau.